Cloroquina, usar ou não usar? O que é isso, afinal? Que remédio é esse? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso para vocês entenderem de onde surgiu, como é que funciona e por que usar, ou melhor, por que não usar para o coronavírus. Vamos dar uma olhada. Então a primeira coisa que a gente quer saber é o que é essa tal da cloroquina. A cloroquina é um medicamento usado principalmente para tratamento e prevenção da malária. Ele foi descoberto há muito tempo, é usado há muito tempo contra a malária. E depois a gente começou a descobrir que ele funcionava para outras doenças, mais notadamente tratamento de lúpus e algumas outras doenças autoimunes, tá certo? Também amebíase, por exemplo, que é uma doença causada por outro protozoário, também se usa a cloroquina. Mas então a sua função original é de antiparasitário, ok? Para matar um organismo parasita eucarioto, tá? Depois foi se observando outras ações desse medicamento. Vamos dar uma olhada primeiro então nessa parte da malária, tá? Então, como eu falei, além da malária também é utilizado contra lúpus e artrite reumatoide, duas doenças autoimunes. Esse ano, em 2020, estou falando aqui no finalzinho de maio de 2020, ocorre a pandemia de Covid-19 e já há algum tempo vem sendo sugerido o uso da cloroquina no tratamento da doença. Será que funciona ou não funciona? Há uma divergência de pessoas públicas sobre isso e eu quero trazer aqui qual é a realidade científica de hoje. Hoje, dia 25 de maio de 2020. Tá? De acordo com as pesquisas, os experimentos mais recentes que nós temos até hoje. Certo? Então, será que funciona ou não? Bom, como eu falei, originalmente é um remédio usado contra a malária, então vamos dar uma olhada primeiro como é que a cloroquina age contra a malária. Para isso a gente vai falar um pouco dessa doença. A malária é uma doença causada por um parasita unicelular eucarioto, que é o Plasmodium. Plasmodium é um gênero, existem várias espécies de Plasmodium que provocam a malária, tá? Uma coisa importante da gente destacar aqui é isso, é um parasita eucarioto, portanto, do mesmo domínio dos seres vivos que os animais, que as plantas, tá? É diferente de uma bactéria ou de um vírus. O Plasmodium é um eucarioto, um protozoário eucarioto, tá? Significa que ele tem dentro da célula todas aquelas estruturas celulares de organelas, citoesqueleto, etc. Esse Plasmodium, né, esse protozoário, ele tem um ciclo de vida complexo em que ele viaja de um vetor para o seu hospedeiro, ele tem um período em que ele se reproduz sexuadamente, outro em que ele se reproduz assexuadamente. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre esse ciclo. O importante é dizer que, em parte desse ciclo de sua vida, o Plasmodium vive dentro das células de sangue dos seres humanos. O Plasmodium ele entra nas hemácias, ou eritrócitos, né? As células vermelhas do sangue, e lá eles vão se alimentar de hemoglobina. A hemoglobina é a proteína, uma das proteínas do sangue, né? Como são eucariotos, a digestão da hemoglobina ocorre com a participação dos lisossomos dos plasmódios, do plasmódio. O lisossomo é uma organela que tem dentro das células eucariotas e, portanto, o plasmódio, sendo eucarioto, também tem lisossomos.
E isso vai ser muito importante para o funcionamento da cloroquina, quando a gente for ver isso, tá? Como funcionam esses lisossomos? Deixa eu pegar aqui o cursor, tá aqui. Isso aqui em laranja está representando a membrana celular, tá? E essa parte aqui é a parte interna da célula. Então, o lisossomo é uma organela que funciona para a digestão. Então, entra alguma substância na célula através do processo de fagocitose. Quem tiver dúvida sobre detalhes desse processo, tem um vídeo aqui no canal explicando que a fagocitose é um vídeo que fala sobre transporte de membrana. Então, entra uma substância qualquer dentro da célula através de fagocitose e ela entra com a formação desse vacúolo alimentar, que é uma vesícula formada por membrana biológica de fosfolipídios, né? E dentro dela está a substância alimentar. E aí entra em cena o lisossomo, que é essa organela aqui. Ela também é delimitada por uma membrana, como costumam ser as organelas. E dentro do lisossomo, isso aqui é o especial, tem enzimas digestivas, para que a célula consiga digerir as substâncias que entram nela. Então, vocês podem acompanhar aqui na imagem, o que acontece é que o lisossomo ele vai se fundir, a membrana do lisossomo se funde com a membrana do vacúolo alimentar e as enzimas digestivas do lisossomo vão digerir aquela substância que foi fagocitada pela célula. Essa é, em resumo, a forma como o lisossomo contribui para a digestão celular, tá certo? Pois bem, no caso do plasmódio, ele entra numa célula de sangue e o plasmódio, que é unicelular, o organismo inteiro é uma célula, ele vai fagocitar a hemoglobina das células sanguíneas. O que é hemoglobina? A hemoglobina é uma proteína com uma estrutura quaternária formada por 4 subunidades, tá? 2 subunidades de hemoglobina alfa e 2 subunidades de hemoglobina beta, ok? E cada subunidade dessa tem uma porção não proteica, que é essa que está em verdinho aqui, que é uma estrutura, uma molécula que a gente chama de M, ok? Perfeito. Então, como é que o plasmódio se alimenta? O plasmódio ele vai digerir, ele absorve a hemoglobina, né? Quando ele está dentro lá da hemácia, ele absorve a hemoglobina para dentro de si, o plasmódio, em um vacúolo alimentar. Esse vacúolo alimentar vai se fundir aos lisossomos do próprio plasmódio. E as enzimas digestivas desse lisossomo vão digerir a hemoglobina, permitindo então que a célula se alimente. No entanto, vamos lá, isso acontece. As enzimas digestivas do plasmódio só digerem a parte proteica. O M, essa molécula não proteica, que a gente vai ter 4 unidades, né, na hemoglobina, ele não é digerido. Então, aquela parte proteica que está aqui em vermelho e azul, isso vai ser digerido pelas enzimas do lisossomo do plasmódio. Já o M, a parte verdinha, não é digerível. E aí, isso é um problema para o plasmódio. Por quê? Quando livre, o M é uma molécula extremamente tóxica e o plasmódio precisa se livrar ou se proteger dela de alguma forma. Ele não consegue se livrar. Então, olha só. A hemácia entra por fagocitose no vacúolo alimentar, que se funde ao lisossomo. As enzimas digestivas do lisossomo vão digerir a parte proteica e o M sobra lá. E aí? Bom, o M é tóxico. Para se proteger, como não consegue jogar para fora, o que o plasmódio faz, ele tem um sistema metabólico que vai fazer uma biocristalização. É o nome do processo que a célula do plasmódio vai realizar
com esse M, que está lá no endossomo, que é formado pela fusão do vacúolo alimentar com o lisossomo. Então, a biocristalização ocorre em reações químicas que ligam um M ao outro, formando uma estrutura cristalina dentro do endossomo. Olha, vários M's agora ligados um ao outro. Essa estrutura recebe o nome de hemozoína. A hemozoína é uma substância inerte agora, não faz mal ao plasmódio e fica lá dentro da célula dele, dentro do endossomo, sem prejudicá-lo, tá? Tudo isso, claro, falando para você de forma bem simplificada. Tá, mas e a cloroquina, né? A gente está falando de plasmódio, hemoglobina e a cloroquina. Bom, imagina que essa célula aqui é o plasmódio, tá? Uma célula, organismo eucarioto, portanto ele tem núcleo, tem retículo endoplasmático, tem complexo de Golgi, tem mitocôndrias, eucarioto normal. E tem lisossomo, como também todo eucarioto. Bom, quando a pessoa está então com malária, ela pode tomar cloroquina. O médico pode falar para você: você precisa tomar cloroquina para se livrar da malária. O que acontece? A cloroquina é uma molécula pequenininha e ela consegue atravessar as membranas biológicas. Com isso entrando nas células, e a cloroquina, que é tomada por via oral, ela se espalha por todo o seu corpo. Por uma grande variedade de tecidos do seu corpo ela se espalha, tá certo? Inclusive as células do sangue, ela penetra nessas células também, mas em várias outras. E ela vai entrar e tende a entrar também nas organelas internas, porque ela atravessa membranas biológicas. Então, entra nas organelas e, em particular, entra no lisossomo, é o que a gente vai focar aqui. Então, ficou lá. Entrou no lisossomo, entrou também na mitocôndria, entrou no complexo de Golgi, entrou no retículo. A cloroquina entra na célula e entra em tudo ali. Mas por que é especial a questão do lisossomo? Dentro do lisossomo, a gente tem um pH ácido. O que significa um pH ácido? Quimicamente, significa dizer que lá a gente tem um monte de íons livres. Íons hidrogênios com carga positiva livres. Então tem um pH ácido. A cloroquina, ela entra no lisossomo, assim como em outras organelas da célula, mas como o lisossomo tem um pH ácido, algumas desses íons positivos se ligam à cloroquina. Tá? Ficam ligados. Agora a gente tem uma cloroquina que a gente chama de cloroquina protonada, porque alguns prótons, alguns desses íons positivos, esses prótons que estavam livres dentro do lisossomo, agora estão ligados à cloroquina. Ela se tornou uma cloroquina protonada. Acontece que moléculas pequenas, como o caso da cloroquina, conseguem atravessar membranas biológicas, mas só quando elas têm uma carga elétrica neutra. Agora que está protonada, a cloroquina tem uma dificuldade. Ela não consegue, nesse estado em que ela está com uma carga positiva, uma carga elétrica, atravessar mais as membranas biológicas e, portanto, ela não consegue sair do lisossomo. E o que acontece? Olha, tentando sair, não conseguiu. Incrível. O que acontece? Como ela entra e sai, atravessa as membranas de um lado para o outro, ela está ali, essa substância se espalhando dentro da célula, atravessando várias organelas. No lisossomo, quando ela fica protonada, ela não consegue sair. Então, se ela entra em outra organela, algumas outras organelas, ela entra e sai. No lisossomo, ela entra e fica. Então, a cloroquina tende a se concentrar dentro do lisossomo. Tá? O que acontece é que na presença de cloroquina, a conversão de M em hemozoína não ocorre. Então a cloroquina protonada está lá dentro do lisossomo
esse lisossomo se funde ao vacúolo alimentar, formando um endossomo, onde está sendo, no caso do plasmódio, está sendo digerido a hemoglobina. E sobra o M que precisava ser biocristalizado, mas a cloroquina vai impedir que essa biocristalização ocorra, impedindo a formação da hemozoína e mantendo o M na forma de M livre, que, como eu já falei, é tóxico. A cloroquina, então, ela se liga ao M, formando uma outra substância, FT-cloroquina é o nome, que é ainda mais tóxica do que o próprio M sozinho. E ela vai interferir no funcionamento da membrana do lisossomo, provocando a lise celular. A lise celular é o rompimento na membrana. Tá? Ela provoca o rompimento da membrana do lisossomo e também vai provocar depois a própria morte do plasmódio em si, que acaba envenenado por essa substância. Tá? E é assim que a cloroquina funciona para matar o plasmódio. Pessoal, como esse vídeo ficou muito mais longo do que eu planejava, eu dividi ele em 3 partes. Essa foi a primeira parte e logo a seguir tem mais 2, ok? Assistam as outras 2 para fazer sentido, né, o conteúdo.